noite a todas e todos, vereadora Naila, vereadores aqui presentes. Cumprimento também as servidoras e os servidores da Câmara que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão e a todas e todos que participam aqui no plenário e também pela transmissão online. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social azul clara com listras verticais brancas e gravata preta com listras transversais brancas. Não é segredo para ninguém que nós estamos enfrentando uma crise hídrica muito severa em nossa cidade. As projeções meteorológicas não são boas para o final desse ano e para 2022. E mesmo com as chuvas registradas nos últimos dias, nós ainda estamos vivendo uma situação muito crítica. E nós sabemos que, além dos esforços que devemos fazer para conter as mudanças climáticas e o desmatamento em outras regiões do Brasil, que tem afetado diretamente o regime de chuvas aqui na nossa cidade, em toda a região, em todo o estado de São Paulo, nós também precisamos de políticas públicas que respondam a esses desafios em escala local, aqui em nosso município. Nós vimos na última semana a criação de um consórcio intermunicipal para um sistema de adutora que trará água do Rio Atibaia até Vinhedo. Além disso, uma série de planejamentos, destinações orçamentárias para obras como construções de novas represas ou da transposição do córrego Bom Jardim em outros cursos d'água. E isso é louvável, é muito importante. Mas eu quero reforçar aqui uma ressalva que eu tenho feito praticamente todos os dias. A Prefeitura aparentemente se limita a encarar o problema da falta de água em Vinhedo como falta de infraestrutura. E não é impressão minha. Parece que falta de água é sinônimo de falta de infraestrutura em Vinhedo. E, na minha opinião, a falta de infraestrutura é parte do problema, mas não é a sua totalidade. Se nós começarmos a trabalhar com conceitos como microcaptação, cidade esponja, que absorve a água da chuva mesmo em áreas bastante povoadas, e outras alternativas que nos ajudariam a ter uma sustentabilidade hídrica no meio urbano, tudo isso, aliado à recuperação de nascentes, recuperação de áreas de preservação permanentes na área rural, nós até poderíamos começar a produzir, entre aspas, mais água em nossa cidade. No entanto, se nós formos trabalhar exclusivamente com a ideia de que mais infraestrutura é a única solução para esse problema, nós estaremos abrindo uma brecha para dizerem: ótimo, agora nós temos água, então a cidade pode crescer sem limites. Isso é algo absolutamente perigoso, ainda mais para um ano de revisão e consolidação do plano diretor, indo inclusive contra o princípio básico da sustentabilidade ambiental. Porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos nos referindo à capacidade de algo ou alguém de se sustentar em um período X de tempo. Então, se o poder público atacar exclusivamente as consequências e não as causas do problema que origina a crise hídrica, não teremos uma Vinhedo capaz de se sustentar ambientalmente em um horizonte de tempo muito grande. Então, fazendo uma rápida retrospectiva das proposituras que nós já apresentamos sobre esse assunto, nós temos, por exemplo, a minuta da Política Municipal de Sustentabilidade Hídrica Urbana, que foi enviada por meio de moção de minha autoria, com coautoria da vereadora Naila de Souza. Nós temos indicações para ampliar a conscientização e a educação ambiental sobre a água. Projeto de lei número 126 de 2021, para que tenhamos também uma ampliação e uma institucionalização da transparência pública para os níveis das represas e dos reservatórios de água administrados pelo Poder Executivo. Enfim, talvez se a Agenda 2030 passar a ser efetivamente implementada em Vinhedo, nós tivéssemos um novo entendimento sobre esse assunto. Pode ser apenas um palpite meu. Inclusive, se cobrar transparência com base na Agenda 2030 seja dar trabalho à Prefeitura, então essa é uma deficiência da Prefeitura. 2030 é a meta, só que a Agenda 2030 foi feita em 2015. Como que a gente chega em 2021, quase virando para 2022, e não temos ainda políticas efetivamente sendo realizadas pela Prefeitura para o cumprimento dessa agenda global, que exige um comprometimento das cidades? Então, as alternativas estão colocadas sobre a mesa e caberá ao governo, por meio de decisões técnicas e, ao mesmo tempo, políticas, escolher qual caminho nós trilharemos.
Ainda falando sobre meio ambiente, na última semana, eu e a vereadora Naila de Souza protocolamos a indicação número 1528 de 2021, para que a Prefeitura realize o levantamento formal de todas as pessoas e grupos que estejam envolvidos voluntariamente com o plantio de mudas em áreas públicas e de uso comum de vinhedo. E essa indicação foi feita porque muitos munícipes e grupos têm se colocado à disposição para atuar voluntariamente no plantio e na recuperação dessas áreas verdes. Então seria muito importante se a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo fizesse o levantamento formal dessas pessoas, com o intuito também de incentivar a prática, de organizar plantios e eventos relacionados a essa pauta, contando então com o apoio e com a dedicação dessas pessoas. Enquanto eu estive secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, eu recebi muitos grupos se colocando à disposição para ações nesse sentido, e após a reestruturação que nós fizemos na Secretaria, com o fortalecimento da equipe, já existem condições para que esses voluntários sejam cadastrados e comecem a atuar de forma coordenada. Sabemos que é um ano de revisão do plano diretor, que a Secretaria está abarrotada de trabalho, mas essa é uma ação que pode vir ao encontro do meio ambiente, do cumprimento das metas, que inclusive estão no plano de governo. Seria muito importante se a Prefeitura desse continuidade a esse trabalho e tivesse a sensibilidade de contar com essas pessoas. Também na semana passada eu estive na CETRANDES, Secretaria de Transportes e Defesa Social, onde eu fui recebido pelo diretor de trânsito, o senhor Jefferson Torso, e por sua equipe. E na reunião eu apresentei as indicações e demais proposituras apresentadas pelo meu mandato, solicitando melhorias na infraestrutura viária e na mobilidade urbana de Vinhedo. E a maioria dessas indicações foi sobre a instalação de lombadas, de redutores de velocidade em ruas, com alto risco de acidentes e atropelamentos, e também a respeito de substituição de sinalização ou pintura de solo e instalação de novas placas. A equipe me informou que há normas nacionais para a instalação das lombadas, e nos locais em que essa norma não permitir a construção da lombada, haverá pintura de avisos no solo, de outras alternativas para reduzir a velocidade dos veículos que por ali estiverem trafegando. E outra indicação que eu levei a CETRANDES foi sobre a rua Riachuelo, aqui no centro, que coleciona uma série de problemas. São 3 faixas de pedestres muito próximas umas das outras, veículos estacionados dia e noite naquelas faixas, rampas de acessibilidade que não cumprem seus papéis. Uma faixa de pedestres tem a rampa de acessibilidade só de um lado da calçada, a outra faixa tem só do outro lado da calçada. Então ela não está cumprindo com o seu papel de dar de fato acessibilidade para as pessoas com deficiências. Conflitos praticamente todos os dias envolvendo os pedestres, os ciclistas, motoristas de carros, motoristas de ônibus. Então eu faço até uma menção, aliás, a todas as proposituras que já foram protocoladas sobre a rua Riachuelo. Se a gente fizer uma rápida busca no site da Câmara, mais de 100 resultados com o termo Riachuelo. E só em 2021, 7 indicações, sendo 2 de minha autoria, com coautoria da vereadora Naila. Portanto, nós sabemos que há uma grande demanda represada por ações envolvendo trânsito, envolvendo mobilidade, mas, como sempre, as sugestões foram acolhidas, os membros da Secretaria demonstraram solicitude, pelo menos vontade de trabalhar conosco, então que possam contribuir com o desenvolvimento da cidade, melhorando os aspectos da mobilidade urbana que nós estamos mencionando. Também quero chamar a atenção para um assunto que em Vinhedo ainda não é tema para muitas discussões, mas que, seguindo uma linha de atuação do meu mandato, pensando em infraestrutura urbana, segurança, bem-estar, eu entendo ser muito importante. É fato que as redes de proteção normalmente são associadas ao quesito segurança, principalmente no fechamento de janelas, inclusive as de banheiros, de áreas de serviços, varandas, áreas de manutenção, de sistemas de ar-condicionado, áreas comuns, a fim de evitar o quê? A queda de pessoas, de animais e de objetos. Nós podemos até dizer que em locais altos, onde há riscos, efetivamente, à integridade física dos indivíduos, é imprescindível o uso dessas redes de proteção, sejam elas em ambientes públicos ou privados. Então, na última semana, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC protocolamos o projeto de lei número 143 de 2021, pelo qual nós buscamos determinar a instalação de redes de proteção para edificações em novos empreendimentos, prédios e apartamentos com mais de 3 andares aqui em Vinhedo. E essa seria uma medida simples, mas com alto impacto positivo,
Eu reforço também que, de acordo com o que está sendo proposto, a responsabilidade por essa instalação das redes nas áreas que ofereçam risco de queda será inteiramente das construtoras, das empreiteiras, sem a cobrança de qualquer ônus ou valor adicional ao proprietário do imóvel. E, como eu disse, não há ainda algo que nos obrigue a tomar uma providência. Mas, em se tratando de segurança, em se tratando de preservação de vidas humanas, de vidas de animais, nós precisamos ser muito mais propositivos e preventivos do que meramente reativos. Em Campinas, por exemplo, a Câmara aprovou em uma semana a lei que obrigava a remoção de fios inutilizados dos postes da cidade. Só que esse texto, o texto dessa lei, já estava tramitando há 5 anos. Só foi receber a devida atenção quando um idoso motociclista faleceu após se enroscar nos fios pendurados na rua enquanto estava dirigindo a sua moto. Então a gente não precisa esperar acontecer uma tragédia, um acidente, para de forma reativa corrermos atrás do problema. Afinal, uma vida perdida não tem como ser recuperada. Então, desde já, nós contamos com a aprovação das nobres pares, dos nobres pares, para que esse projeto de lei, quando for colocado em votação, seja aprovado em nossa cidade. Apenas para finalizar, eu quero destacar que as mortes diárias causadas pela Covid-19 diminuíram muito no estado de São Paulo e, por conseguinte, em Vinhedo. Isso é fruto de uma política coordenada de vacinação. Portanto, população que está presente, quem nos acompanha na transmissão, se você ainda não se vacinou, não perca mais tempo. Ao contrário do que dizem as teorias da conspiração, os negacionistas, e quem por puro interesse político ou econômico é contra as vacinas, eu posso afirmar com tranquilidade que elas são confiáveis e comprovadamente só trazem benefícios. Se você estiver com dificuldades para realizar o agendamento, também é possível entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Vinhedo, esclarecer qualquer dúvida. Então, salvo em alguns casos muito específicos, que tem uma determinação, uma recomendação médica, eu faço esse apelo. Após tantas evidências atestando a efetividade das vacinas, por favor, ninguém continue arriscando a sua vida e a vida dos seus entes queridos por negacionismo ou politicagem de uma minoria. População que está presente, também que está nos acompanhando, essas iniciativas e tantas outras do meu mandato estão sendo divulgadas todos os dias em minhas redes sociais, Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, e para quem preferir, as portas do Gabinete de 2030 estarão sempre abertas. Venha fazer uma visita, venha ver o que o mandato tem feito pelo desenvolvimento sustentável em Vinhedo. Afinal, desenvolvimento sustentável não é uma mera expressão. Esse é um compromisso assumido e, no que depender de nós, será traduzido em políticas públicas. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.